Eu coloquei uma capa do Metrópolis de 19 de março ou fevereiro do ano passado, onde o Tarcísio admite que a sua administração vai ter uma linha caçabista. Está na capa aí, eu veiculei essa semana. Ele diz, olha, minha administração vai ser caçabista. Ele mesmo admite. E hoje a gente está enfrentando o quê aqui? A gente está falando, o Nicolas está falando, Gayer está falando, está causando um rebuliço dentro do partido do Kassab. E o Tarcísio admitiu há mais de um ano que a linha do seu governo seria caçabista, Marco. Pois não, Marco. É isso que me preocupa, Pitoli, porque pensa comigo, o que o Nicolas, o Marcel Van Hatten, o Gustavo Gayer, o Sebastião Coelho, o que todas as pessoas que se manifestam pelo impeachment do Moraes, todas essas pessoas elas estão correndo um sério risco de terem as contas bancárias congeladas, redes sociais derrubadas. Muito mais do que isso, né? Você tem a multa que agora está para se tornar uma realidade, você tem ameaça de prisão, você tem a solicitação de laudo do Alexandre de Moraes hoje, que está na imprensa inteira, fazendo perguntas falando que o Daniel Silveira parece não ter realmente se arrependido dos crimes que ele cometeu. Lembrando que o Daniel Silveira gravou um vídeo. Então, eu não consigo aturar tanta injustiça, né? Eu não consigo aturar até poucas injustiças. Eu acho que se a gente tem um microfone, a gente tem uma responsabilidade e a gente não pode parar de defender o que é certo. E com a devida urgência. O Tarcísio, e aqui fica uma pergunta, ai, Marco, por que você pega tanto no pé do Tarcísio? Primeiro, porque eu sou paulista. Eu votei nele. Mas eu cobro com a mesma ênfase Caiado, Jorginho, Zema, né? Essa galera, Ratinho Júnior eu considero centrão, né? Não dá para considerar um cara de direita, mas assim, eu cobro todo mundo, eu cobro, na verdade, a principal liderança que subiu nas costas do Bolsonaro, que era só um tecnocrata de médio escalão, subiu nas costas do Bolsonaro, saiu com uma projeção de âmbito nacional para o governo do estado de São Paulo, usou, absorveu a confiança do povo paulista e hoje, Pitoli e toda a audiência da Auriverde, eu me sinto traído. Eu me sinto traído. Existe uma causa justa, premente, necessária para colocar um freio de arrumação no nosso país e nada do Tarcísio. Parece que o Tarcísio está em outro país. Ele vai. Sabe que ele tem contato e relação com o Alexandre de Moraes, e ele admitiu isso numa entrevista para o Inteligência Limitada, falando que ele é só um interlocutor. Ele simplesmente se eximiu de toda a responsabilidade. Como diria o Rasta, troféu bigodagem, né? Aqui é troféu bigodagem total. Outro país é quando ele viaja com a turma do Supremo, né? Aí ele vai para outro país e se sente em outro país. Agora, ô Marco, sabe o que tem chamado a atenção também nesses movimentos, e o do domingo em Belo Horizonte não será diferente, como a gente tem conseguido, esse é um mérito teu, mérito do Adriles, doutor Sebastião Coelho, enfim, vocês que estão nessa luta desde de junho, né, nessa movimentação que chegou a Paulista em 9 de junho, 14 de julho, 7 de setembro, enfim, agora em Belo Horizonte, a adesão de parlamentares que estavam receosos. Eu acho que esses parlamentares também já venceram esse medo e estão dispostos a encarar essa com a gente, né, Marco? Vencemos, mas eu estou pensando aqui, Pitoli, num processo de mitigação de danos. A gente não se sente, e aqui eu vou falar a verdade para vocês, né? Todo mundo que está no front, todo mundo tem medo. E não é do Alexandre de Moraes, é do sistema. Porque o Alexandre de Moraes está no coração de um sistema criminoso instalado no Supremo, no TSE, e esse sistema firmou um consórcio com o governo federal e com a imprensa. É disso que a gente está falando. E o medo, veja, o medo não é de morrer, o medo não é de ser preso. O medo é a dor de cabeça. Eu, pelo menos, sou assim, né? A dor de cabeça que eu não quero dar para as pessoas no meu entorno. A responsabilidade que eu tenho com os meus funcionários. A responsabilidade que eu tenho com as pessoas que dependem do fio diário. A responsabilidade que eu tenho com os meus parentes, porque eu não quero que eles também sofram perseguição. Esse é o meu receio. Eu imagino que seja o do Nicolas e do Marcel Van Hatten.
Eles não têm medo de sofrer retaliação do sistema na pessoa física deles, privadamente, né? Internamente. Agora, existe o receio da dor de cabeça que isso pode causar, né? E da imprevisibilidade que se tornou o nosso país. De novo, eu tenho receio, e vários deputados federais também, que usaram o X depois da suspensão, porque é uma suspensão absurda, e totalmente indevida. E daí você fala, poxa, o Estado me trata como um criminoso de opinião. Agora, ô Marco, até tá cheio hoje... de bandido solto por aí e eu tô virando um criminoso de opinião, um subversivo. Né? Ô Marco, hoje pela manhã, diante dessa notícia da perseguição aos usuários do X via VPN, eu exatamente fiz essa análise. Eu falei, pera um pouquinho, como é que eu vou começar a comentar algo que começou tudo errado? Como é que eu vou fazer um comentário de algo que não tem começo certo? Né? Olha, agora vai perseguir usuários do X que entraram na rede social pelo VPN. Está tudo errado, Marco. A gente está tentando encontrar um comentário que entra no campo, né, do achismo, da suposição, porque não tem amparo legal algum, né? Não tem amparo legal algum. O que eu tenho de amparo legal, Pitoli, isso eu posso falar para você com todas as letras, existem criminosos em série no Supremo Tribunal Federal. A gente precisa colocar um freio de arrumação, CPI do abuso de autoridade protocolada pelo Marcel Van Hatten, o impeachment do Moraes, com certeza, é o começo de um freio de arrumação. Várias leis e reformas que devem colocar muros nessa avenida de abuso que foi criada, que foi construída pelo Supremo Tribunal Federal, com vários protagonistas, Moraes sendo o principal deles, mas a gente tem Barroso, a gente tem Gilmar Mendes. Quer dizer, a gente precisa colocar um fim nisso, porque a facilidade com a qual decisões, não são decisões, né, são meramente ordens abusivas, foram proferidas nos últimos anos, e a maneira como as pessoas encaram isso é o ponto mais problemático da situação. Quanto mais a população se acostuma com o abuso, Pitoli, mais difícil fica de você dar aquele choque de energia nas pessoas e falar, meu Deus do céu, esse é o abuso número 3.000. Né? Porque você vai perdendo a sensibilidade. De uma certa forma, você se dessensibiliza com as pessoas, com o sofrimento alheio, com prisões completamente abusivas, com a perseguição a jornalistas. Você vai perdendo um pouco. Mais um jornalista caiu. Ontem foi o Marco, depois de amanhã vai ser a Cris Grêmio. E o negócio vai, né? Não tem fim, porque não tem parâmetro, não tem critério. O critério é o criminoso que está com a caneta na mão. E a gente tem que mudar isso. Agora, de novo, Pitoli, a gente não vai parar. Acho que está ficando claro para todo mundo que a gente não vai parar. A gente está fazendo esse boicote ao PSD. É um boicote amplo, é um boicote geral, e sim. Encaixou, hein, Marco? Encaixou, hein? Encaixou, isso tem reverberação nos municípios, eu acho excelente. E eu também estou pressionando, e isso daí veio de mim, né? Não é campanha do Nicolas nem do Gair, mas de mim, o Tarcísio. Agora, o cara fica numa bolha, né? Eu duvido que o Tarcísio não escute a Auriverde. Eu duvido que o Tarcísio não escute as pessoas que estão em volta dele nas redes sociais, que inclusive eu conheço pessoalmente. Acho muito difícil o Tarcísio não entender que ele tem a chave da algema que está na nossa mão com o PSD. Agora, estamos algemados ao PSD. E o PSD algemou a gente ao Moraes. Marcou. Tá todo mundo junto.